No programa Revirando o Baú de Chico Xavier, a irmã Ângela Coutinho faz uma viagem e nos convida a acompanhá-la nessa viagem. E aí nós convidamos você para estar conosco agora na reprodução desse programa aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é único e exclusivamente a divulgação da doutrina. Convidamos você para mais esse programa. Revirando o Baú de Chico Xavier, quem escreve? Lembrando dos fenômenos de licantropia. Então, Desejo de Ser Burrinho, com Ângela Coutinho, na web rádio Cristo Consolador. Programa imperdível, muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa web rádio Cristo Consolador para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier, não é? Então, hoje, nosso programa está muito rico, com várias explicações a respeito da vida do Chico, obviamente, mas também de tudo aquilo que a nossa doutrina, que a nossa amada doutrina nos tem ensinado e que nós precisamos, muitas vezes, recordar, precisamos, às vezes, reavivar nossa memória, né? Então, vamos dar boa noite para aqueles que estão chegando, que sempre estão aqui conosco, nossa querida Catita. Boa noite, Kátia. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Perdão, cheguei, querida Ângela. Obrigada, você sempre aqui conosco, né? Toda semana. Muito obrigada, minha amiga querida. Minha querida Mirza, priminha também. Boa noite, Ângela, querida. Muita paz e luz a todos na nova semana que se inicia, exatamente, né? O que nós precisamos, paz, muita luz. Nossa querida Isabel também sempre aqui conosco. Boa noite. Bom estar aqui para mais um estudo, exatamente, não é, Isabel? Eu que agradeço a presença de vocês sempre aqui conosco, nos prestigiando. Nossa querida Rosana também, boa noite a todos. Ângela, que tenhamos um bom esclarecimento. Eu tenho certeza, eu sou só um instrumento, né? Os esclarecimentos estão na nossa doutrina, estão nessa vida ilibada do nosso querido Chico Xavier, né? Então, vamos aqui também dar boa noite, cumprimentar nossa querida Sônia Cruz. Boa noite, paz e luz a todos. Bem-vinda, Sônia. Muito obrigada pela sua companhia. Mas então, minhas queridas, meus queridos, nós, como vocês sabem, né, em tudo nós devemos bendizer a Deus, devemos fazer uma oração no início das nossas tarefas e no final delas, e ao final delas. Então, eu convido a todos vocês a nos unirmos com um só pensamento, um só sentimento de amor, paz e luz para essa noite. Que o nosso Mestre Jesus seja a nossa companhia, irradiando tudo de bom, de melhor, para todos os nossos ouvintes, aqueles que estão aqui conosco e aqueles que também irão nos ouvir depois, nas diversas mídias. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor Deus, esse Pai infinitamente misericordioso, justo e bom, que nos foi apresentado pelo nosso amado Rabi, nosso Mestre Jesus, guia e modelo de toda a humanidade terrena, que com esses ensinamentos, esse evangelho de luz, nos trouxe o caminho, a verdade e a vida, nos tira o véu da ignorância, nos consola, nos conforta, com essa vida de amor, caridade e perdão. Ficai conosco, Mestre Jesus, abençoa todos nós
e que esses mentores, amigos e guardiães da nossa web rádio Cristo Consolador possam encontrar em nós um instrumento fidedigno da nossa amada doutrina, que é o cristianismo redivivo. Obrigada, Senhor. Abençoa a nossa tarefa. Graças a Deus, graças a Jesus. Não é? Então, vamos dar boa noite para quem também acabou de chegar, né? A nossa querida Rô. Boa noite, querida Ângela. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, querida. Então, gente, nós vamos começar com a nossa ambientação desse livro, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, mentor e guia do nosso querido Chico. Uma psicografia dele, né? Quem mais? Do Chico Xavier. Então, a lição que nós selecionamos para o estudo da noite de hoje intitula-se Páginas. É a lição número 14. Quem tiver os seus livrinhos ou o seu PDF, quiser depois, não é? Refletir melhor, usar no seu culto. Então, a lição da noite de hoje intitula-se Páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isto está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Então, vamos ver o que Emmanuel contextualiza a partir desses dizeres de Tiago, né? Enaltecendo a sabedoria divina, dizendo que tudo que vem dos céus é pacífico, é moderado, é tratável, é puro, é bom, é perfeito, né? E fala Emmanuel, toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente que esfera pertence. No círculo de atividade destruidora, no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento, não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com um pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Lindo isso, né? E tudo a ver com os nossos estudos da noite de hoje. Vocês vão ver por que nós selecionamos essa lição maravilhosa intitulada Paz, não é? Que é um chamamento para nós. Nem tudo aquilo que cai às nossas mãos, como Emmanuel diz, mesmo que venha dos desencarnados, nós temos que colocar sobre o crivo da razão. Temos já, através da nossa doutrina, os subsídios para fazermos essas análises, né? Como se diz, colocando sobre a peneira as 3 perguntas. Para que serve? Para que isso? Aonde isso vai me levar? De que forma? Então, se isso tudo diz respeito à nossa doutrina, então a página é uma página que vem do alto, né?
Então, vamos dar boa noite aqui para a nossa querida Cídia, também sempre aqui conosco. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Nossa querida amiga Glória, boa noite, querida. Seja bem-vinda também. Obrigada pela sua companhia, né? Então, meus irmãos, vamos passar para o Evangelho. E hoje o capítulo selecionado foi capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. O item é o item 8, mundos inferiores e mundos superiores. E o que Jesus nos disse, eu vou ler um trechinho porque é tão bonito, né? Isso foi dito por Jesus e ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado um lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E nas instruções dos Espíritos, nos dizem a espiritualidade maior. Mundos inferiores e mundos superiores. Item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Graças a Deus, graças a Jesus. Linda essa passagem, né? É um consolo para todos nós, para essa vida que nós ainda temos, ainda cheia de vícios, de paixões, né? Vamos dar boa noite para a nossa querida Vera Monteiro. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo, que, como sempre, nós temos muito a refletir, a nos questionar, não é? Então, vamos para a lição, a primeira lição da noite de hoje. Intitula-se Quem Escreve? Tudo a ver com a palavra, né? Da lição de Emmanuel. Um grupo de amigos de Belo Horizonte conversava em Pedro Leopoldo sobre as responsabilidades da palavra escrita, comentando a leviandade de muita gente que usa o lápis e a pena no campo da maldade e da calúnia. Daí a instantes, quando os nossos confrades entraram em oração junto a Chico,
aparece o espírito da poetisa Carmen Sinira, endereçando-lhes a seguinte mensagem, que intitula-se o estudo da noite de hoje. Quem escreve? E nos diz Carmen Sinira: quem escreve no mundo é como quem semeia sobre o solo fecundo. A inteligência brilha, sempre cheia de possibilidades infinitas. Planta uma ideia qualquer onde te agitas. Sem ela, essa ideia pecadora ou santa, e vê-la-ás a todos extensiva, multiplicar-se milagrosa e viva, sem tanger as feridas e as arestas, conduze com cuidado a pena pequenina em que te manifestas. Foge à volúpia das maldades nuas. Não condenes, não firas, não destruas, porque o verbo falado muita vez é disperso pelo vento que flui da fonte do universo. Mas a palavra escrita guarda a força infinita que traz resposta a toda sementeira, em frutos de beleza e de alegria, ou de mágoa sombria para os caminhos de uma vida inteira. Então, meus irmãos, vejam que através desses versos maravilhosos, pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, nós temos essa lição tão importante a respeito da palavra escrita. Num outro programa, nós falamos sobre a palavra dita, a palavra articulada. Mas a palavra escrita, ela não tem, assim como aquilo que é dito não tem retorno, a palavra escrita fica ad eterno, né? E hoje, para ilustrar a nossa noite, eu trouxe alguns apontamentos que André Luiz, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, vamos lembrar que foi um espírito, né, que, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, nos trouxe essa coletânea maravilhosa, esses 16 livros. Então, eu achei que seria pertinente colocar aqui a respeito da palavra, né? Então, André Luiz nos diz assim, da palavra escrita, perdão. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com características e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de se lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Então, aquilo que se escreve, como diz André Luiz, fica. E o que a gente pode depreender do que o espírito André Luiz está nos dizendo aqui? É que a palavra ela é articulada através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, em conformidade com aquilo que nós vamos carrear, ela vai levar consolo, entendimento, evangelização ou condenação, tudo em conformidade com isso. E aí, o que André Luiz nos traz? Que a vida mental possui determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Então, tudo está carregado com os nossos sentimentos. Nós devemos, a partir disso, pensar. Eu fiquei questionando quantas vezes nós tratamos bem as pessoas, né? Nós estamos agindo bem com as pessoas. Mas será que o nosso pensamento está em consonância com aquilo que nós estamos tratando essa pessoa ou com aquilo que nós estamos dizendo? Então, nós devemos sempre nos lembrar daquilo que também Joana de Ângeles nos recomenda: pensar, falar e agir corretamente.
Então, a palavra carreada de bons sentimentos, de boas ações, ela fica e evangeliza. E aí também, lembrando dos estudos, não é, que André Luiz nos trouxe através dessa mediunidade, do livro Libertação, o que nós podemos depreender sobre a palavra escrita? A André diz, né, aquilo que escrevemos não se apaga. E nós vamos recordar no nosso estudo para que a gente possa contextualizar tudo isso. Autores famosos, aí já no caso citado pelo livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone. Autores famosos procuram médiuns respeitados, como a Dona Ivone, para corrigirem aquilo que no passado deixaram escrito. E nós temos um exemplo bastante significativo. Todos nós conhecemos, ou pelo menos ouvimos falar de Leon Tolstói, um grande escritor russo, e trouxe inúmeras obras, e dentre as quais o romance Ana Karenina. E o que é que a Dona Ivone nos recorda aqui nesse seu livro? Que ao trazer esse romance, Ana Karenina, que é um clássico da literatura estrangeira, ele, na sua obra, ele estimulou o suicídio a muitos que leram aquilo. Então, o que aconteceu? Obviamente, depois no plano espiritual, ou até mesmo no final da sua vida, Leon Tolstói tomou a consciência de que aquilo não tinha sido uma coisa boa, aquilo que ele escrevera em vida. E aí ele procurou a Dona Ivone, através de uma mediunidade também abençoada, e escreveu 2 contos, Ressurreição e Vida e Sublimação. Isso aqui só a título de curiosidade, né? E então a gente veja que quando nós chegamos no plano espiritual, que nós nos dedicamos ao bem, que tomamos a consciência daquilo que nós fizemos, nós queremos corrigir. E Deus nos dá essa oportunidade, como o Evangelho e a página nos trouxe. Nós não somos degradados eternos a vivermos num mundo de dor, de aflições, em paragens mais inferiores. Não, nos é dada sempre a oportunidade. E também, para contextualizar com o nosso estudo de hoje, no mesmo livro de Dona Ivone, ela nos traz assim a respeito da obra Paulo Estevão. Aí sim, uma psicografia de Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel. E a respeito dessa obra maravilhosa, trazido por esse médium que trabalhou com Jesus, exerceu a mediunidade com Jesus, nos diz a Dona Ivone. Destacar Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, por ser o mais popular e o mais acreditado no conceito geral. É ela que está dizendo, tá, gente? A respeito do nosso Chico. Confessa ele que, ao receber da entidade Emmanuel o livro Paulo Estevão, assistiu deslumbrado à cena da aparição do Nazareno a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Quadro fluídico criado pela palavra espiritual. E o que é a palavra espiritual? Vibração mental, poder do pensamento e da vontade sobre os fluidos existentes no universo. Do autor da obra, que a está ditando psicograficamente e a qual se converteria na mais bela obra, né? Pelo espaço concedido aos homens depois da codificação da doutrina espírita. Comovido, o médium não suporta tanta grandeza patenteada à sua visão. Abandona o lápis, interrompendo o ditado. Prostra-se de joelhos e chora as mais sublimes lágrimas que seus olhos conheceram. Aliás, é comum o médium se emocionar ante as belezas que à sua visão se rasgam
em cenas indescritíveis, quando muito concentrado no trabalho, favorecido por ambiente feliz e afastamento completo das coisas deste mundo, ele se dá ao labor do ditado mediúnico. Então, vejam o quão foi diferente essa comunicação de Emmanuel, né? Obviamente, Emmanuel já num patamar muito mais evoluído do que Leon Tolstói, do que o próprio André Luiz, não é? E vamos trazer uma curiosidade também, não sem antes cumprimentar a nossa querida Márcia Lírio. Boa noite, querida Ângela. Boa noite você também, meu amor. Obrigada pela sua presença. Nossa querida Michele. Obrigada, Michele. Boa noite pela sua presença aqui também. Quando Chico estava recebendo o livro Libertação, pela mediunidade de André Luiz, né, através do espírito André Luiz, pela sua mediunidade trabalhada com Jesus, durante o final dos últimos capítulos, as últimas páginas, aconteceu um fato muito interessante, né? Nós aqui estamos narrando os casos de Chico e eu achei pertinente colocar esse. Ele recebeu algumas páginas e aí as páginas do nada caíram, se espalharam no chão. E quando ele abaixou-se para recolhê-las, colocá-las em ordem, ele reparou que as janelas estavam fechadas e a porta também. Então não era obra do vento, né? E o que foi que aconteceu? Veio Emmanuel, que do alto da sua superioridade moral, disse a ele que aquelas páginas não podiam ser compartilhadas no momento em que a humanidade se encontra. E certamente por isso, meus irmãos, isso aconteceu por quê? Porque nós entramos em ressonância, não é? Nós temos essa capacidade de nos colocar através, seja de uma forma mediúnica ou não, palavras, quando trabalhadas dentro da doutrina, palavras escritas do bem, mas também o contrário. Não é que a obra de André Luiz tivesse problema, mas é um livro, o livro de Libertação, que relata o mundo, a vida no mundo inferior, de uma forma muito, como ela se apresenta, muito densa. Inclusive, a cidade é intitulada como uma cidade estranha. E nós sabemos que uma literatura que requer muitas reflexões, muito estudo. Não é que nós não estejamos capacitados a ler essa obra, de forma nenhuma, mas nós temos que ler, estudar, recorrer à doutrina, para que a gente possa entender todo esse mecanismo que acontece com os nossos pensamentos, que acontece onde isso existe uma ressonância, tá? Dos nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso íntimo, com tudo isso. E também nos é relatado, nesse livro Libertação, um exemplo daquilo que aconteceu também na literatura, que é muito famosa, o Retrato de Dorian Gray, né? Foi um livro escrito por Oscar Wilde, onde ele ia adquirindo uma expressão horrorosa, à medida que o espírito ia se tornando, ia colocando as maldades ali, o quadro, então, de uma forma, ia retratando aquele perispírito ruim. E André Luiz narra nesse livro Libertação, que o dono realmente sofreu essas alterações intimamente na prática do mal. E foi tudo retratado, foi escrito no livro de Oscar Wilde, que é um livro, digamos assim, ficcional, porém com um cunho de realidade do que se passa no mundo espiritual, não é? Então, ele diz, o homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhe. Isso está no livro Libertação, na página 135. E o mesmo autor cita, nós já falamos do caso
que foi do Chico Xavier, né? Que escreveu essas belíssimas obras. Paulo Estevam, que, como Ivone disse, é considerada, depois da codificação, a mais bela obra que se tem na nossa doutrina. E também André Luiz narra no Libertação sobre a literatura pornográfica, onde um escritor, ele não é uma obra mediúnica, ele escreveu em vida livros com cunho pornográfico, nem ficou rico com essa obra, porém a ele ficaram atreladas as mentes daqueles que leram e que buscavam saciedade de cunho moral menos feliz na literatura dele. Então, ele procura, é feita essa narrativa no livro Libertação, ele procura o auxílio para que ele saia daquele inferno, porque mesmo desencarnado, ele ainda conseguia ver aquelas figuras, aquele enredo retratado na sua literatura inferior, menos feliz, né? Então, nesse caso, hoje nós trouxemos o exemplo de Paulo Estevam, trouxemos o exemplo de Leon Tolstói, esses dois casos no livro Libertação, e também vamos lembrar que o bom uso da palavra, né? Lázaro Zamenhof, que é o criador do Esperanto, usou a palavra de uma forma saudável para unir esses dois povos, o povo desencarnado com o povo encarnado, né? Para unir essas duas populações, né? Então, vamos passar para o nosso tema, segundo tema da noite de hoje. Vamos dar boa noite. Já demos a nossa Michele, ela colocou aqui um coraçãozinho. Obrigada, Michele, para você também, um coraçãozinho. O segundo caso da noite de hoje intitula-se Lembrando os Fenômenos da Licantropia. Falando das obras magistrais de André Luiz, quer dizer, não foi nada em vão, né, ter citado os livros de André Luiz. Aqui mesmo, nesses contos de Chico Xavier, nos traz o autor Ramiro Gama falando de André Luiz, porque foi através da mediunidade do Chico que esse espírito trouxe tantas obras maravilhosas. Particularizamos seu belo livro Libertação, lembrando os fenômenos de licantropia, que é um problema de sintonia. Então, a licantropia, nós vamos ver, depois, se vocês quiserem se aprofundar, eu vou fazer alguns comentários, vocês vão encontrar tudo isso no livro Libertação. E a licantropia, nós sabemos que é a capacidade do perispírito, que é como, nossa Silvia sempre diz, como se tivesse o aspecto de uma massa de modelar, onde os nossos pensamentos são capazes de modelar. Lembrando também que no livro dos médiuns, na questão 5.5, vocês podem ver a respeito da capacidade de transformação do nosso perispírito. E também na vasta literatura, nós sabemos que o perispírito tem inúmeras propriedades, plasticidade, cheiro, várias, parece que 17 propriedades que o perispírito tem, citado por Zamino Zimmermann. E então, continua Ramiro Gama. Onde colocamos o pensamento, olha só, gente, o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Nosso tesouro está onde está o nosso coração. E aqui ele vai recordar, ele diz, recordemos Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia, que nos últimos 7 anos de existência viveu sentindo-se animal. Andava de 4 e comia ervas rasteiras ou roía ossos como um cão. Gente, isso está relatado, essa questão do Nabucodonosor, no Antigo Testamento, que nós conhecemos também como Bíblia, né? E ali, esse fenômeno, diferentemente do que nos é narrado no livro Libertação, esse fenômeno do
do imperador Nabucodonosor. Isso aconteceu, nos foi narrado, ainda quando ele estava em vida. Mas vamos nos lembrar que o que é essa... Por que ocorre essa licantropia? Obviamente, ele respondeu a induções magnéticas dos espíritos menos felizes. E aqui a Bíblia, o Novo Testamento, e André Luiz também ressalta que ele ficou durante um longo tempo rastejando, comendo ossos, como se ele tivesse um aspecto de lobo. Isso é mais comum de acontecer no plano dos desencarnados, nos mundos inferiores, naqueles mundos onde ainda impera a ignorância, o mal, onde ainda o espírito ainda traz brechas cristalizadas em tudo aquilo que nós um dia não corrigimos enquanto estávamos aqui encarnados. Então, continua Ramiro Gama. Andando às vezes por aqui e por ali, encontro-me com vários irmãos e neles, observando bem, descubro em cada qual duas fisionomias. Uma que tem e outra que molda com os seus pensamentos e sentimentos. Por isto, vez por outra, vejo moças com fisionomias angelicais e nos elementos plásticos do perispírito, de seus perispíritos, cobrinhas, aranhas, gatos, etc., simbolizando-lhes as tendências. E também observo em fisionomias fechadas, carrancudas, feias, pássaros, libélulas, carneiros, pombas mansas. Então, gente, nós vamos trazer na nossa face encarnada uma máscara, que é aquilo que nós vamos mostrar para a sociedade, não é? Que nós queremos, a forma com a qual nós queremos nos apresentar. Mas os espíritos veem a verdadeira forma do nosso perispírito, como aqui nos é dito, que muitos têm um aspecto introspectivo, carrancudo, que às vezes até nos torna assim, uma figura antipatizada, mas que o perispírito se apresenta como um cordeiro, como uma libélula. Quer dizer, na verdade, o faces que ele está apresentando não condiz com o seu perispírito. Isso no bom sentido. E no mal, qual seria? Pessoas belíssimas, pessoas com corpos esculturais, com faces perfeitos, uma aparência, uma estética perfeita. No entanto, como elas são perispiritualmente? Como aqui o autor nos diz, como cobras, aranhas, gatos. E aqui, meus amigos, vale ressaltar, também nesse livro Libertação, que André Luiz nos conta o fato de uma mulher que era belíssima, dessa forma como nós estamos narrando, e ela era uma mulher de vida fácil, né? Ela era uma mulher muito bela, porém tinha uma vida fácil e receberia um espírito comprometido na condição de filho, né? Então, ele narra André Luiz. Ao voltar na noite, ela estava sonolenta e o espírito saiu do corpo. E André Luiz relata que, ao se deparar com ela, ele viu que ela era como um monstro, tão deformado perispiritualmente, o seu corpo, tão assustador, que ele narra no livro que foi um susto que ele tomou, que ele custou a se refazer. Tamanha fealdade contrastante com a estética que ela mostrava enquanto de posse do seu corpo físico durante o estado de vigília. Quer dizer, nós
nem sempre temos o perispírito, enquanto na nossa vida de relação, correspondente à beleza do corpo físico. Lembrando que esses atributos que Deus nos concede, eles são para que oportunidades, eles são mecanismos para que nós possamos avançar e não para serem usados de uma forma irresponsável enquanto nós estamos aqui. Então, Deus permitiu a essa mulher que ela trouxesse um corpo belo, uma estética perfeita, porém, para que ela avançasse, para que ela, como é narrado no livro Libertação, recebesse esse inimigo, esse filhinho, e ali ela se adiantasse moral, espiritualmente. Mas o que foi que ela fez? Usou o corpo para uma vida fácil, então deteriorou esse corpo, essa indumentária que Deus tão bondosamente nos deu, nos dá, para que nós possamos nos manifestar enquanto encarnados, né? Enquanto encarnados. E aí, a respeito do perispírito, dessas propriedades, vamos lembrar que, como André Luiz mesmo nos diz, é um espírito, quando os espíritos se desfazem dele, rumo às esferas sublimes, não é? Quando eles não mais necessitam desse corpo, ele perece. Nós ainda estamos muito distantes. Lembrando que o perispírito é uma forma que servirá assim como uma forma de bolo para que nós possamos imprimir, trazer os nossos corpos físicos aqui na Terra, né? Então, nós devemos lembrar que o bom uso deste corpo é que vai fazer com que nós avancemos na escala evolutiva. E vamos lembrar também que muitos de vocês podem perguntar, mas como acontece esse fenômeno de licantropia? Obviamente, como já foi dito, André Luiz nos explica no seu livro Libertação, nós trazemos brechas, né? Vícios, paixões que nós cristalizamos. E vamos lembrar o seguinte, o remorso. O remorso, ele é como uma faca de dois gumes, não é? Quando a culpa se instala, do ponto de vista positivo, para que é que vai servir a culpa? A culpa vai nos impulsionar para nós trilharmos o caminho da reparação, o caminho para que a gente possa reflexionar, voltar atrás naquilo que a gente fez e avançar. Então, essa seria a boa utilização. Mas, quando a culpa ressuma, ela se torna uma brecha muito grande, onde nós escancaramos as portas para que os obsessores tenham acesso a nós. O que é que acontece? Esses fluxos magnéticos na consciência se insinuam e ele nos descerra a vida mental. Isso, obviamente, vai acontecer naqueles planos inferiores. Nós, ao desencarnarmos, ao invés de utilizarmos para o bem a culpa, nós vamos deixar que ela vire essa porta, ela escancare. Então, é assim que, através do magnetismo, do hipnotismo, já citado por Allan Kardec, tá, gente? Na Revista Espírita, já citado, ele era conterrâneo de Mesmer, que é o pai do magnetismo. Então, esses espíritos inferiores magnetizam, vamos lembrar que eles são muito intelectualizados, eles já estão há séculos no mal. Então, eles induzem
através da brecha dessa culpa, no caso, estou dando como exemplo a culpa, e esses espíritos que têm mesmo a culpa, que trazem, levam para esse plano inferior a culpa, eles têm a capacidade de aceitar aquilo, então os seus perispíritos, por eles mesmos, porque Deus não criou o mal, Deus não dá a ninguém o trabalho para trabalhar no mal, quer dizer, o próprio desencarnado é que, ressumando aquela brecha enorme, então ele vai e assume. E o exemplo que André Luiz nos dá sobre a licantropia no Libertação é de uma mulher que ela assassinou 4 filhinhos na idade mais tenra, planejou o homicídio, o assassinato do marido. Então, ela foi para uma zona umbralina e, obviamente, o que foi que aconteceu? Esses espíritos inferiores, que já estão há séculos nessa zona que André Luiz intitula como uma zona estranha, um mundo estranho, então eles cooptaram essa irmã e vejam, não é que ela não tivesse um mentor amigo e guardião, não é isso. Ela foi, através desses espíritos, eles foram instrumentalizados para que o resgate, então, acontecesse. Então, essa mulher, ela toma a forma de um lobo, onde ela curva sua cerviz, as suas costas, os seus olhos se tornam esbugalhados, a sua face como a de um lobo, e ela passa, então, a se mostrar com esse aspecto de uma loba. Aí vocês podem questionar, mas ela vai ficar assim ad eterno? Claro que não. Ela, da mesma forma que ela abriu a brecha para que isso acontecesse, ela pode também, através da oração, do pedido de socorro, ser atendida e, com o socorro da espiritualidade, com a vontade no bem, ela ser socorrida dessas zonas umbralinas. Basta nós querermos. Mas o que foi que a irmã fez? No momento em que seus sicários relataram, lembraram a ela de tudo que ela fez, o que foi que ela fez? Pede bebida, vinho, e volta a entrar em ressonância com esses irmãos inferiores. Então, vejam, gente, a importância dos nossos pensamentos, a importância da palavra, dos nossos bons sentimentos, né? Isso tudo nós devemos lembrar que esses irmãos eles já estão num nível de maldade que fazem, que induzem essa licantropia, onde a compaixão não tem mais espaço no coração deles, né? Eles estão no nível intelectualizado e onde eles já não se ligam mais nessas coisas. E rapidamente aqui também lembrar de um caso que Allan Kardec relata na Revista Espírita. Ele relata o caso de 2 irmãs que eram fofoqueiras, né? Faziam mau uso da palavra. Então, uma delas ficava o dia inteiro colhendo, perguntando, assuntando sobre a vida das pessoas. E aí, o que elas faziam? Elas levavam tudo aquilo que elas colhiam e até que um dia um irmão, sabendo do que aconteceu, elas passaram adiante o que realmente havia acontecido com esse irmão e ele vai e comete o suicídio. E durante a evocação na Sociedade Espírita de Estudos, não é? Esse espírito, porque aí as roupas dessas mulheres, os varais começaram, barulhos nas casas, né? Na casa dessas irmãs, e aí elas, sabendo da Sociedade Espírita, se socorreram com Kardec, e o Kardec evocou esse espírito. E aí ele veio e falou, não, eu não vou abandoná-las. Elas me levaram ao suicídio. E aí, o que Kardec fez? Consultou São Luís, que é um dos espíritos
que participou da nossa codificação, e São Luís disse: a cada um segundo suas obras. Elas terão que responder por tudo que elas fizeram. Então, meus irmãos, isso é para vocês verem a importância do que nós pensamos, falamos, agimos e escrevemos, né? Então, para finalizar esse caso da licantropia, continua Ramiro Gama. Como colaboração ao belo assunto, lembramos-lhes um lume a que assistíramos há tempos, O Pintor de Almas. O filme revelou um caso verídico da história e o pintor existiu. Foi o caso, né, que eu relatei. De uma feita, pintou o retrato de uma imperatriz e a fez menos bela do que era, e até com sinais grosseiros do semblante. Com a sua dama de companhia, fisicamente feia, pintou-a diferente, bela. Chamado a explicar-se, justificou-se dizendo: vejo-as assim espiritualmente. Uma, a meu ver, é feia e má. A outra, bela e caridosa. E diziam a verdade. O Chico deu uma de suas gostosas gargalhadas e mudamos de assunto, receosos de que o vidente de Pedro Leopoldo observasse escondido em nós algum animal ferocíssimo. Então, isso é um gracejo de Ramiro Gama, né? Quando o Chico deu as boas gargalhadas, como ele diz aqui no final, né? Eles trataram de mudar o assunto, receosos de que Chico visse também neles, aqueles que estavam no seu entorno, na conversa, visse também alguns animais, digamos assim, ferozes, ou alguns animais não tão belos, né? Então, vamos passar para o nosso último caso da noite de hoje. Então, desejo ser o burrinho. Isso é Chico dizendo, né? E o que nos traz esse caso de hoje? O Chico acabava de ver sair à publicidade mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas. E, além de cartas elogiosas ao seu trabalho, recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores de confrades e irmãos, outros simpáticos ao espiritismo. Cada qual lhe citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. Então, Chico, né, acabara de ver publicado uma das suas obras, e aí começou a receber elogios de cá, de lá, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, e aí ele começou, né, a se questionar, porque cada elogio era melhor e maior do que o outro, né? E em casa, continua Ramiro, o Chico andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa. E em casa, sossegado dos aplausos, dizia-se de si para consigo. Isso é Chico que dizia: vou deixar de psicografar, pois sou um verdadeiro ladrão roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos. Preciso dar um jeito nisso. Então, Chico ficou, né, encafifado com aquilo. Puxa vida, tantos elogios, isso não é honesto. Esses elogios deviam ser dirigidos a quem? A Emmanuel, não é? A André Luiz, a Neio Lúcio. Eles é que são os merecedores, e não eu. E aí, depois de pensar isso tudo, Neio Lúcio, que lhe traduziu o pensamento, que lhe verificara os propósitos, sorrindo, lhe aparece e diz: não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios. Também os merece.
Responde Chico. Não, Neio Lúcio. Sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno. Responde Neio Lúcio. Bem, Chico, vou contar-lhe uma pequena história. Uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por uma pequena distância. Um, com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. O outro, cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que com pouco trabalho tomou-se apiado, obediente, capaz de levar sem ninguém, quer dizer, sozinho, o burrinho, né, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 cestos, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas. Colocavam-no à trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco era esvaziada toda a carga e voltava como fora, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado, para repetir noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. E antes que Neio Lúcio concluísse, o Chico exclamou: está bem, Neio Lúcio. Então, como burrinho, aceito o serviço. E nunca mais se importou com os louvores, certo de que agora sabe qual a missão que realiza entre a terra e o céu, junto à grande causa. Lição de humildade, conhecimento de si mesmo, lição para todos nós. Muito bela essa lição do Chico, não é? Onde ele se preocupava com os elogios, porque, assim como nós hoje sabemos o quanto o elogio é capaz de abrir uma brecha, é um caminho para a nossa vaidade, para o nosso orgulho e fatalmente para a nossa queda, Chico já sabia disso. Ele era humilde, ele deu essa lição de humildade, mas ele sabia também que ainda tinha uma trajetória, não é? Ele sabia que é fácil a gente escorregar naquilo que a gente conhece. Então, aquilo que a gente já traz de outras vidas, é muito fácil a gente sucumbir. É uma trajetória conhecida por nós. O difícil é justamente nós combatermos essas brechas, esses vícios e essas paixões para que nós possamos avançar. Então, Chico ficou feliz com Neio Lúcio dessa comparação dele ser um burrinho, em que era capaz de fazer a ligação de uma cidade pobre, sofredora, doente, com aquela rica, capaz de trazer os víveres, o socorro, o remédio, o alimento para os menos felizes. E é uma analogia para a mediunidade com Jesus, não é? Que nós, então, possamos ser, como o Chico falou, como esse burrinho, capaz de comunicar os 2 mundos de uma forma alegre, feliz, com bom ânimo e, acima de tudo, com humildade. Que nós não nos deixemos carregar, levar pelos elogios. Que eles fiquem. Eles são humanos, não é? São de homens para homens. Mas que isso não ecoe, isso não seja a capacidade de nós cairmos em desgraça, né? Então, meus irmãos, eu agradeço a companhia de vocês, agradeço os ouvidos, a atenção, e na certeza que nós temos muitas reflexões para fazer com esses ensinamentos desse querido médium Chico Xavier,
que através dessa mediunidade abençoada nos trouxe tantos ensinamentos, não é? Desses espíritos muito valorosos, André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra e tantos outros que nos foram verdadeiros trabalhadores do Cristo aqui na Terra para a nossa evolução espiritual. Então, vamos encerrar com uma pequena oração. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, Senhor Deus de amor, de bondade, misericórdia, justiça e sabedoria infinitas. Obrigada, Pai, pela bênção da encarnação. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos na nossa web rádio Cristo Consolador, né? Através desses espíritos valiosos, mas, sobretudo, obrigada pela vinda do Mestre Jesus, Pai, que tantos ensinamentos nos trouxe, através desse evangelho de luz, através do cristianismo redivivo, como ele mesmo prometeu, o Consolador prometido. Obrigada, Senhor. Abençoa as famílias que estão nos ouvindo, aqueles que irão nos ouvir, os nossos acompanhantes desencarnados, que eles todos possam se beneficiar dos ensinamentos dessa noite. Gratidão, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus e aos espíritos superiores da nossa web rádio Cristo Consolador. Então, meus amigos, muito obrigada. Minha querida está dizendo, a nossa querida Isabel, gratidão, que agradeço, meu amor, a companhia de vocês. Nossa querida Michele também. Obrigada, Michele. Obrigada a todos vocês pela noite, pela companhia e pela audição. Até a semana que vem. Um beijo no coração de cada um. Fiquemos com Deus, meus irmãos.